Eu faço mais para receber mais. Será que é assim? Então o nosso pensamento religioso, meritório, é isso. Tá? Está essa ideia enganosa. Aquela que, para receber algo de Deus, eu preciso fazer algo primeiro. Na nossa cabeça é assim, gente. Então, quanto mais eu for à igreja, se eu der o dízimo certinho, se eu fazer o meu devocional todos os dias, eu vou ter favor de Deus. Vamos deixar bem claro que a gente tem que ir na igreja toda semana. Nós temos que dar o dízimo todo mês, temos que dar nossas ofertas, que nós temos que fazer a nossa oração devocional, temos que pregar para nossa esposa, para os nossos filhos, temos que fazer tudo isso. Temos, é lógico. Mas isso não garante favor de Deus. A gente não faz isso para ter favor, para alcançar algo a mais. Não é assim. Apesar de são coisas que a gente deve fazer. A gente só vai entender a hora e o lugar certo de fazer cada coisa e o porquê a gente faz. E será, gente, que essa capacidade de cumprir coisa move a mão de Deus? Será que quanto mais fazer, Deus faz também? Então essa busca por merecimento, na verdade, o que acaba se tornando, gente? Um fardo na nossa vida, um fardo pesado. E no fim das contas a gente fica desanimado, a gente fica cansado, a gente fica com culpa, a gente pensa que está inadequado diante de Deus. Por quê? A gente nunca vai ser suficiente o que a gente for fazer. Se a gente for pensar que depende do que a gente fazer para agradar a Deus, a gente nunca vai agradar a Ele. E isso acaba ficando pesado para a gente. Acaba ficando pesado, a gente acaba ficando preocupado. Se a gente acha que tem que fazer algo para merecer algo de Deus, pensa bem, quanto que nós não teríamos que fazer, né? Comparando o tamanho da gente e o tamanho de Deus. Então isso acaba sendo um fardo, essa busca. Então muitas pessoas têm medo daí, gente, de não ser suficientemente boas, de não ser plenamente aceitas. Pensa bem, que dificuldade seria? Essa é uma teologia de méritos, que atribui a nossa capacidade, que atribui inclusive a gente a nossa salvação. Será que a gente consegue participar da nossa salvação? 1% que seja? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Aqueles que se consideram, queridos, disciplinados e cumpridores das regras, acabam desenvolvendo o quê? Na verdade, um orgulho espiritual. Não, todo domingo eu estou na igreja, 6h30 eu estou lá abrindo a igreja. Eu que abro, eu que fecho, eu que limpo, canto, prego, oro todos os dias, leio a Bíblia, dou meu dízimo. Isso acaba o quê, na verdade? Sendo um senso ainda de superioridade. A pessoa se acha superior, se acha melhor do que as outras, por isso. E isso acaba o quê? Quem que vivia assim naquele tempo, gente? Quem que vivia assim? Os fariseus. Eles viviam dessa maneira. E esse senso de superioridade, na verdade, gente, acaba fazendo o quê? A pessoa se acha melhor, ela se acha o tal. E ela já não se acha, pô, aquele lá não consegue cumprir as regras como eu cumpro, então ele não é digno de andar comigo. A pessoa acaba se afastando das pessoas, a pessoa que pensa desse jeito, porque ela se acha muito superior, e ela acaba se afastando também de Deus, porque Deus não quer que a gente age dessa forma. E já vamos entender por quê. Então no texto de Tito 3, o apóstolo Paulo revela o quê? Uma mensagem revolucionária. E a gente vai escutar essa mensagem hoje. Pela graça de Deus, Ele vai falar conosco. A salvação, meus amados, é inteiramente fruto da graça de Deus. Sola gratia é um dos 5 solas da Reforma Protestante. Se nós somos evangélicos, nós somos protestantes. E se nós somos protestantes, nós temos que entender a raiz da nossa fé. De onde é que veio? Então são 5 pontos especiais que a gente fala, e um deles é o somente a graça de Deus, que é o título de hoje. Essa graça, meus amados, é um presente que a gente não merece. É um presente que a gente recebe através do sacrifício do Filho de Deus, não pelo nosso sacrifício. E isso, meus amados, quando nós conversamos, quando a gente se convencer que as nossas obras nos fazem merecedores de favor divino, nós estamos longe da graça de Deus. Se a gente pensar de verdade que depende do que a gente fazer para Deus mover, nós estamos longe, porque isso não é bíblico. E a graça de Deus é um dos fundamentos da nossa fé. Aí tu imagina, se a pessoa está longe da base, do que é básico. Amém? Então imagina, gente, se a nossa vida fosse menos sobre o que a gente faz
e mais sobre o que Jesus faz por nós. É assim que a gente deve viver. Assim a gente vive com paz, assim a gente vive grato, a gente vive tranquilo, a gente vive feliz. Então hoje eu convido vocês, gente, a reconsiderar o nosso relacionamento com Deus. Prestem atenção no que a gente vai conversar nessa noite. Ou a gente está buscando a aprovação do favor divino através do que a gente faz, seja servir na igreja, por exemplo, ou nós temos aceitado com humildade que a gente não é capaz de receber nada de Deus e Ele nos dá de graça. É isso que a gente tem que prestar atenção. E temos que reconsiderar o nosso pensamento e a nossa fé. Então, queridos, abra o seu coração, abra suas Bíblias na palavra de Tito, capítulo 3, do verso 3 a 8, acho que vai estar na tela. Abra o seu coração, querido, para a profundidade da graça de Deus e da libertação que isso oferece para a gente. Isso é libertador. Aquela pessoa que entende genuinamente o que significa a graça de Deus e na prática, na nossa vida, como isso é libertador, é uma bênção. Então, a carta de Tito é uma das epístolas pastorais do apóstolo Paulo. Foi escrita entre 63 e 66 depois de Cristo. Paulo enviou para o Tito um jovem líder e companheiro de ministério. Vamos entender o que Paulo queria falar. Qual que é a ideia dessa noite? A graça que nos salva e nos transforma deve gerar em nós um senso de gratidão, que por sua vez deve nos levar à ação. E vamos dividir em 4 tópicos. Primeiro, a necessidade da graça. O quanto que a gente precisa, a gente vai entender isso hoje. Segundo, a fonte da graça, da onde ela vem. Terceiro, o meio da graça, de que maneira isso acontece. E quarto, o propósito da graça, por que Deus fez dessa maneira. Vamos ao texto, queridos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, inveja, sendo odiado e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Glória a Deus por isso. Senhor, usa-me, Deus, essa noite, Pai, que não sejam palavras de sabedoria da minha parte, mas que seja o Teu Santo Espírito, Deus, falando através da Tua palavra, falando através da minha boca, para que as pessoas recebam, Pai, essa Tua Santa Palavra no coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o verso 3. Pois nós também no passado, prestem atenção, éramos como insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. O que é isso? Essa é a condição do ser humano antes da graça de Deus. Essa é a condição do ser humano na nossa natureza caída. Essa é uma natureza onde a gente tinha uma imensa necessidade do Senhor. Estávamos desgarrados, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia fala claramente isso. É uma análise, então, queridos, do coração humano, um coração egoísta, um coração que estava na escuridão espiritual, um coração que estava o quê? Preocupado apenas com seus próprios desejos. O ser humano originalmente é assim. Ele está preocupado só com ele, não está preocupado com os outros. Originalmente falando, em especial, antes de conhecer Cristo. Primeiramente, Paulo descreve então a nossa condição. Primeira coisa que ele fala da gente, de nós, ele está falando do ser humano antes de Cristo. Preste atenção. Primeira coisa que ele fala, insensatos. Primeira coisa que ele chama a gente, tá? Que ele pontua. Esse termo remete o que, gente? A uma ausência de entendimento espiritual e uma falta de total conhecimento e discernimento das coisas do Senhor. Insensatos. Totalmente fora da casinha. A gente diria nos nossos dias atuais, traduzindo o português. Estávamos como, queridos, cegos sobre a nossa própria condição e para as verdades de quem Deus é.
sem entendimento espiritual, o que a gente faz? As nossas escolhas são como? As nossas escolhas são guiadas sobre o nosso coração. As nossas escolhas são guiadas pelo nosso óculos. Sem Cristo, a pessoa faz o que ela quer. E ela pensa que está certa. Ser insensato nesse contexto, gente, é viver sem perceber a luz. É viver sem perceber a sabedoria de Deus. Sem perceber nada. Sem perceber o que Deus nos oferece. Porque a gente está cego, literalmente. De verdade, cego mesmo. Antes de Cristo. Somos assim, ou éramos assim. O segundo termo que Paulo usa é desobediência. E essa desobediência, gente, não é só uma ausência de obediência. Fez uma coisinha errada aqui. Não. Esse termo aqui fala de uma completa e total rebeldia contra Deus. Rebeldia. Nós éramos rebeldes. Isso é a Bíblia que está falando, gente. Não é o pastor não, tá bom? A gente só está trazendo aqui o que a Bíblia diz. Então, antes de Cristo, éramos naturalmente inclinados a rejeitar a autoridade de Deus. Éramos totalmente rebeldes. Tá? Eu decido o que é certo, eu decido o que é errado, eu sei da minha vida. Eu não preciso de ninguém não para me dizer, para me dar a direção. Não. Eu decido. E tem muita gente que quer fé, na verdade, mas não, quer Jesus só até aqui. Ó, daqui para cá, deixa que eu me viro. Ó, até aqui eu deixo tu vir, Jesus. Ó, daqui para cá é comigo. Não é assim. A desobediência, então, queridos, nos afasta da fonte de vida, nos afasta do Senhor. E, na verdade, a gente está em oposição ao propósito dele conosco. O nosso propósito de Deus, ele só é alcançado na nossa vida se a gente for crente, primeiramente. Então, se a pessoa não conhece a Cristo, se ela está naquele passado, ela está perdida, ela está morta espiritualmente, tem nada de propósito acontecendo na vida dela. É uma vida sem propósito. Outro termo que Paulo usa é desgarrados. E esse desgarrados aqui estava no sentido do quê? De afastado, de perdido. A gente sabe muito que nas escrituras sagradas é utilizado muito o termo ovelha e pastor. E esse desgarrado aqui significa como se fosse uma ovelha que se desgarrou do rebanho, totalmente sem direção, totalmente vulnerável, correndo risco, correndo perigo. Esses somos nós sem Cristo. Desgarrados, perdidos, em risco. Então, em nossa busca de independência, o contrário acontece. A gente pensa que pode fazer tudo sozinho, a gente pensa que se basta, e na verdade acontece o quê? O contrário. A gente acaba ficando dependente de vícios, a gente fica ficando dependente de outras coisas, ficando dependente de coisas que não é o Senhor, porque a gente está desgarrado. Então a gente fica o quê? Suscetível às influências do mundo, porque a pessoa está no mundo. A gente que é crente sabe, né, que quem está no mundo geralmente está perdido. Tem gente perdida dentro da igreja também, que não nasceu de novo ainda. Mas a gente sabe o que é a pessoa no mundo, como a gente fala, não é? Então é isso, a pessoa que está no mundo, ela está suscetível, ela está correndo risco de sofrer as coisas do mundo, certo? E nós não temos discernimento espiritual nenhum. A pessoa que está morta, a pessoa que está cega, ela não sabe o que pode edificar e o que pode destruir. Geralmente é tudo ao contrário. Porque se não é Deus que está cuidando da nossa vida, quem é que está? Se não é Deus, quem é que está? É o nosso adversário. Ou seja, a pessoa vai fazer uma coisa que edifica? Não, a pessoa só vai fazer coisa ruim. Aos olhos, às vezes, da sociedade, está fazendo coisa boa. Mas, na verdade, ela está fazendo coisa ruim. Outra coisa que Paulo fala aqui, ó, nós éramos escravos das paixões e prazeres. Escravos. Tá? Então, isso significa que a nossa liberdade era uma ilusão. É mentira. Escravos do quê? Das nossas paixões, dos nossos prazeres. Escravos. Então a pessoa que não tem Cristo é escravo de si mesma. Na verdade, escravo do nosso inimigo. Essa é a verdade. E essa escravidão espiritual, gente, nos faz o quê? Dependentes de prazeres momentâneos. Que muitas vezes o quê? É um abuso de álcool, é um uso de droga, é um vício. E a gente pode cair nesse lugar. Escravos das paixões. Finalmente Paulo menciona que vivíamos em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Olha que terrível isso, gente. Olha que terrível. Então, sem a presença de Deus, nós éramos como invejosos, maus, focados em nós mesmos. A nossa vida era uma competição entre pessoas, ressentimento, rivalidade. Vocês conhecem gente assim? Tudo é difícil com ela, tudo é difícil. Tudo é cheio de melindre, tudo é cheio de problema, tudo é muito complicado lidar com ela. Tudo é uma rivalidade, tudo machuca, tudo é ressentimento, não pode falar nada, é muito mimimi, tudo é rivalidade, gente. Antes de ser crente é assim. E tem pessoas que trazem esse resquício ainda depois de crente.
que nós vamos entender como que ela vai melhorar, de que maneira ela consegue se livrar disso. Ainda vamos falar sobre isso. Então, longe da graça, meus amados, a nossa vida é marcada por conflito, por desentendimento. É isso. Então, essa imagem da nossa condição antes de receber a graça, a gente tem que entender, tá? Eu estou falando da necessidade da graça. O primeiro ponto, por que a gente precisa? Porque nós éramos terríveis. Porque nós éramos mortos dos nossos delitos e pecados, nós éramos pecadores, nós éramos tudo isso que eu estou falando, espiritualmente perdidos, cegos, escravos dos nossos prazeres. Esses éramos nós. E isso é desconfortável a gente escutar, né? Não, eu não era assim, não. Eu nem traía a minha mulher, eu pago as minhas contas. Eu pago até minhas contas em dia. Eu não devo para ninguém. Eu cuido dos meus filhos, eu não traio a minha mulher. Eu pago até imposto. Então, eu mereço ir para o céu, né? Não é assim não, gente. É uma verdade desconfortável, tá bom? Essa verdade é desconfortável. E ela lembra, gente, que a salvação e a vida transformada não vem do que a gente faz. Não vem dos nossos méritos. Não vem da nossa boa conduta. Não vem porque tu paga as tuas contas, querido. Não é por causa disso que tu vai para o céu, não. Não é. Ela vem unicamente da poderosa graça de Deus. E nós vamos entender isso certinho nessa noite. Quem não entendeu, não tem problema. Hoje vai entender. Em nome de Jesus. Então, na condição de mortos, ainda estamos falando da necessidade. Paulo refere-se na carta de Efésios que nós jamais poderíamos ser merecedores de algo. Esse texto é muito parecido com o texto de Efésios 2, que Paulo também escreveu. Só que aos Efésios, ao povo de Éfeso. Aqui foi para Tito. É muito parecido. Então, éramos, como Paulo diz, inimigos de Deus. Misericórdia. Esse éramos nós. Então, reconhecer essa condição, gente. Reconheça que você era terrível antes de Jesus. Você era mau. Não, eu era bonzinho. Não, você era mau. A Bíblia diz isso. A gente tem que aceitar. Antes de Cristo, estaremos perdidos. Estávamos perdidos. Então, este é o ponto de partida para entender o sola gratia, tá? Que é um dos 5 solas da Reforma Protestante. Somente a graça de Deus. O ponto de partida é esse. Entender que a gente era terrível, pecador, cego. Nossa condição era de total incapacidade de alcançar a Deus. Somente a bondade dEle nos alcançou. Então, se essa é a tua condição atual, se tem alguém aqui hoje, fica tranquilo. Tem um caminho de descanso, tem um caminho de liberdade, tem um caminho da graça para ti, meu irmão. E se você já foi alcançado pela graça de Deus, olha para trás e glorifica a Deus. E vamos aprender o que fazer com essa graça em mãos. O segundo ponto é o que é a fonte da graça. De onde vem? O que é isso? Quem que dá para a gente? Então o verso 4 e o verso 5a. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Olha o texto, aleluia. Ele nos salvou, não por obras. O que é isso? Esses versos nos conduzem à realidade, revelando que impulsiona a ação de Deus em favor de pecadores. O que impulsiona o amor de Deus, o favor de Deus para nós? O seu amor e a sua bondade. É por isso. Então o mundo tenta medir, gente, o valor e o amor com base de troca de recompensa. O mundo tenta medir. Mas graças a Deus que isso flui exclusivamente do caráter de Deus. Somente dele. Então não é uma resposta às nossas ações e méritos. Não é, gente. Não é resposta a um coração generoso, a um coração bonzinho. Não é. É a expressão do amor de Deus. Paulo inicia aqui com a palavra mas. Quando a gente encontra no português a palavra mas, na Bíblia, mas, porém, quer dizer que vai acontecer algo diferente na sequência. E aqui aconteceu o quê? Algo extraordinário aconteceu. A manifestação da bondade e do amor de Deus. A palavra, gente, benignidade, está ali, significa bondade. É usada por Paulo. O que significa? Um amor ativo e generoso. É isso que significa benignidade, é o amor de Deus por nós. Tá? Que não se limita a intenções, mas se traduz em ações. Nós vamos falar sobre isso.
Vamos falar mais sobre isso. Então é uma bondade, gente, que não existe nada em troca, ela é de graça. A bondade de Deus para a gente, ela é voluntária, é de graça. Então o amor de Deus não é uma resposta à nossa performance, é o contrário. Ele toma a iniciativa de nos amar primeiro. Ele toma, independente dos nossos méritos ou dos nossos deméritos. Independente. Ele, somente Ele, toma a atitude de nos amar. Isso é uma bênção. Imagina, gente, se a gente tivesse que performar, se a gente tivesse que botar tijolinhos no nosso caminho para o céu, pensa bem. Será que a gente conseguiria chegar pertinho de Deus? Queridos, a religião, de uma maneira geral, o que é? É o homem inventando meios para se aproximar do Criador. E o cristianismo é o contrário. É Deus que enviou o seu Filho para se aproximar de pecadores, que somos nós. Então a religião, a religiosidade, é isso. Todas as religiões são assim. Por isso que o cristianismo é diferente. Vocês entenderam, né? Religiosidade, gente fazendo coisa para se aproximar de um Criador. Cristianismo, Deus que enviou o seu Filho para se aproximar e se reconciliar com pecadores. É o contrário, meus amados. E glória a Deus por isso. A palavra amor nesse texto, gente, é derivado do grego filantropia, tá? Que significa amor à humanidade. Esse amor nesse texto é isso, tá? Que significa que essa palavra é um cuidado e a compaixão por pessoas com muita necessidade. Nós, sem Cristo. Então esse amor é isso. Amor à humanidade por pessoas com muita necessidade. Traduzindo do grego. Então Paulo usa essa palavra para descrever o que? O caráter de Deus. Deus é 100% amor, justiça, ira, bondade. Todos os atributos de Deus é tudo 100%. Ele é totalmente 100%. Totalmente. Mas aqui ele revela o caráter dele no amor. Então o amor de Deus é único, porque ele é dirigido a pessoas que nada pode dar em troca. No mundo, gente, a gente tem que dar coisa em troca. Para as pessoas gostarem da gente, não tem que tratar bem, não tem que amar, não tem que cuidar, não tem que agradar. Com Deus não é assim. Olha só. Então é difícil a gente conseguir entender. Porque aqui na terra é assim que funciona. Nós temos que fazer algo para ser amado. E para Deus não precisa. Ele escolheu derramar a sua graça sobre pessoas desobedientes. Não porque elas merecem, mas porque Ele é muito amoroso. Porque Ele é muito misericordioso. Isso é uma bênção. Então essa é a essência da graça, gente, um favor que a gente não merece, uma oferta para aqueles que não têm nada a oferecer para Ele. Muito pelo contrário, nós devemos se achegar a Deus de mãos vazias. Que é o que nós temos para Ele, nós não temos nada para oferecer para Deus. Chega de mãos vazias para Ele, irmão. Ah, mas eu estou todo arrebentado, eu estou em pecado. Se rende, dobra o teu joelho, apresenta tuas mãos vazias para Ele. Não precisa fazer nada para Ele te alcançar. Só precisa te arrepender dos teus pecados. Na verdade, tu só vai te arrepender dos teus pecados quando Ele te alcançar. Quando Ele te alcança, a gente se arrepende. É assim que acontece. Mãos vazias. Não precisa vir ajeitadinho para a igreja não, querido. Vem de qualquer jeito. Vem de qualquer jeito. Ah, tem aquele amigo, aquele irmão que está afastado e tal, tudo bem. Vem, querido, vem. Só vem. Só vem. Jesus tem graça para você. Jesus tem graça para aquele que está lá fora. Jesus tem graça para aquele que está afastado. Traz ele para cá. Ele não precisa se ajeitar não, gente. Ele não precisa dizimar de novo. Ele não precisa fazer nada. Ele só precisa vir. Amém? Chama aquele que está afastado, querido. Chama ele. Deus não olha para as nossas boas ações para conceder sua salvação. Não olha. Muitas pessoas pensam que obedecer regras, como eu já falei antes, né, a praticar boas ações, pode atrair um favor de Deus. Não atrai. Não precisa. A gente vai fazer boas obras. Inclusive diz o texto, e nós vamos falar sobre isso já. Mas não é isso que vai trazer favor. É o contrário. É o contrário. Então hoje aconteceu a mesma coisa. Acontece muito igual isso. Essa relação de trocas. As pessoas trazem para a igreja, elas trazem do seu relacionamento com Deus esse tipo de troca. Vou fazer para merecer, vou fazer para merecer. Vou estudar para tirar nota alta, vou trabalhar para ganhar mais. Vou servir mais na igreja para ganhar favor de Deus. Não é assim que funciona. Paulo deixa claro que no diz respeito à salvação, tudo o que a gente faz é insuficiente. E o que está em jogo então, queridos, é a misericórdia de Deus e não a nossa capacidade. A misericórdia de Deus. Estamos falando da fonte da graça, então
Qual é a fonte da graça? É o amor de Deus. É daí que ela vem. A fonte, a origem. Vem da onde? Do amor de Deus. Significa que nós podemos o que, gente? Descansar. Descansar. Você não precisa performar para agradar a Deus. Não. Ele te ama. Faz o que é certo para agradar a Ele, sim, mas porque Ele te amou primeiro. Faz o que é certo para agradar a Ele, sim, como forma de gratidão. Não com medo de perder alguma coisa. Muito pelo contrário, gente. Ele nos ama. Descansa. Ele não ama a gente por quem a gente é. Ele ama por quem Ele é. Ele é amor. Ele é 100% amor. Para muita gente é difícil entender isso. Esse amor incondicional. O que é incondicional? É que não tem condição, não precisa fazer nada. O amor de Deus é assim. Ele é incondicional. Mas a gente não consegue entender, porque na nossa cabeça não existe isso. Temos que fazer alguma coisa para ser amado. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Porque é o que a Bíblia nos ensina. Que o amor de Deus é incondicional. Aceita isso. Aceita. Normalmente esperamos que o nosso amor seja condicionado a merecer. O de Deus não é. Deus oferece de graça. Demonstra o seu amor como, gente? Enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós. Pecadores, perdidos, cegos. Outro ponto importante, o que é, gente? A expressão, Ele nos salvou. A salvação, então, o que, gente? É uma ação direta de Deus. Ele não exigiu que nós fizéssemos alguma coisa de justiça própria para merecer. Não exigiu. Essa é uma obra 100% do Senhor. Tá, peraí. Será que eu não consigo ajudar 1% com a salvação e Deus ajuda com 99%? Eu tenho que dar a mãozinha para Ele, pelo menos? Não. Não, querido. É 100% do Senhor. Pensa bem, gente, se nós tivéssemos que ter 0,1% na nossa salvação, diante da grandiosidade de Deus, nós conseguiríamos? Não, nem conseguir. Se dependesse de nós, para a gente ser salvo, não seria ninguém salvo, gente. Não seria ninguém salvo. Tanto que Deus teve que fazer o quê? Para nos reconciliar com Ele. Enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Então olha o tamanho do que Deus fez para nos tirar daquele lugar. Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Através de Cristo. E Ele faz isso 100% sozinho. Então Ele não vai delegar para a gente uma função dessa, gente. Se salvar de que jeito? Então temos que ser humildes para aprender isso, para entender isso, para acreditar e crer nisso. Porque é o que a Bíblia diz. Não estou inventando nada. O pastor Paulo prega aqui também todo domingo sobre a graça de Deus, sobre o favor imerecido, sobre que Ele que agiu 100% e não foi a gente que fez 1% para ser salvo. Não. Eu sei que nesse púlpito aqui é pregado o evangelho saudável. Glória a Deus por isso. Numa cidade tão pequena, gente, isso é uma bênção. Vocês são muito abençoados. Vocês são muito abençoados. E não é porque a gente de Criciúma está vindo aqui, não. É porque tem um homem de Deus que cuida desse púlpito, que cuida dessa igreja, que cuida desses dízimos. Deus é bom, meus irmãos. Numa cidade tão pequena, com tanta gente para ser alcançada, existe uma igreja saudável. Ah, se toda cidade desse tamanho tivesse uma igreja dessa. Mas que Deus nos ajude para que a gente consiga multiplicar, né, Paulo? Em nome de Jesus. Então Ele agiu por misericórdia, gente. Estamos falando da fonte da graça, tá? O seu desejo de nos livrar do sofrimento. Foi por isso que Ele fez o que Ele fez. Então essa é a beleza do Evangelho, gente. Um Deus que salva por compaixão. Ele salva porque Ele é Deus. Ele é o grande eu sou. Então Ele salva por compaixão. Ele se compadece com as nossas fraquezas. Então, gente, a fonte da graça, o que é? A natureza de Deus. Ele mesmo. O amor dEle. Ele é a fonte. Vem da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Deus não está lá no céu, gente, como um cajado para dar na nossa cabeça, esperando a gente pecar. Não, Ele não está assim, não. Não está. Ele não é um juiz que está lá com um raio esperando para jogar assim, ó, na hora que for pecar. Não, queridos, não é assim que funciona. Claro que Ele está lá cuidando de nós. É claro que se a gente pecar, se a gente cair, a gente vai pagar o preço. Claro que a gente vai pagar. Mas a gente vai pagar o quê? Como consequência. Que tu faz coisa errada aqui na terra e não quer pagar consequência? Ah, roubou um supermercado lá, não quer ser preso? Não tem como, cara.
Então tem crente que faz isso muitas vezes, ou seja, caiu, é óbvio, ele caiu, né? O cara traiu a esposa, mas se arrependeu, se reconciliou, deu tudo certo, e agora a esposa está desconfiada dele, porque ele quebrou o relacionamento. É óbvio que a esposa vai ficar desconfiada, vai querer o quê? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Claro, Deus não está lá em cima com o cajado, não está lá em cima com o raio para jogar na cabeça na hora que tu fizer a coisa errada. Não. Mas aquilo que tu fizer de errado, tu vai pagar sim. E a gente paga aqui na terra. A gente paga aqui na terra pelo que a gente faz. Até quem não é crente sabe disso. Tá? Então essa graça nos chama a viver como, gente? Esse entendimento de que é Ele que fez o 100%. A gente não fez nada. Então isso nos chama a viver de que maneira? Gratos. Nós temos que ser muito gratos a Deus. Nós temos que ser muito humildes. Gente, se é Ele que fez 100%, se tu não tem mérito nenhum nisso que Ele fez, como é que tu vai te exaltar? Como é que tu vai te achar? Como é que o homem que prega aqui vai se exaltar de uma maneira, se achar, ou o músico que esteja aqui, ou alguém que esteja cuidando, que esteja servindo, ou você é um dizimista com um bom dízimo, vai se achar por isso, meu irmão? De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, nós temos que ser humildes, nós temos que ser gratos, nós temos que baixar a nossa bola. A nossa vida cristã tem que ser menos sobre nós e mais sobre Ele. Amém? Tudo que somos, tudo que temos vem de Deus. E Ele não exigiu nada em troca, nada. O meio da graça, gente. Terceiro item, terceiro ponto. O meio da graça. De que maneira acontece isso? Verso 5, a segunda parte. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Segunda parte, isso, e 6. Então o Espírito Santo, gente, é que nos lava, Ele nos renova, fazendo uma transformação absurda na nossa vida. Uma transformação radical. Radical. Então ele utiliza a expressão para descrever a ação do Espírito Santo. O quê? Um lavar regenerador e renovador. Vamos entender o que é esse lavar regenerador e o que é o renovador. Então, o lavar regenerador, a gente remete o quê? A ideia do novo nascimento. Vocês já perceberam, conheceram aquela pessoa que se converteu? Tu vê que ela se arrependeu dos seus pecados, que ela não consegue passar mais um sinal vermelho, que ela pede desculpa e perdão até para as formigas. De tanto que ela mudou. Pá, aquele cara mudou. Aquele cara nasceu de novo. Esse processo, gente, chama-se lavar regenerador. É o processo de justificação. Nesse momento, quando a pessoa nasce de novo, isso é instantâneo. Deus nos considera justo. Por que Deus nos considera justo? Porque teve alguém que pagou o preço. O seu Filho Jesus Cristo. Pagou o nosso preço. A nossa conta não dava para pagar, gente. Tá? A nossa conta era impagável. Tá? Então Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para pagar a nossa dívida. E ela foi 100% paga. Ou vocês acham que Jesus pagou só uma parte? Ou vocês acham que a gente ainda está com dívida com Deus? Não, queridos. A conta foi 100% paga. O sacrifício foi 100% aceito. 100% eficaz. E a renovação o que é? É a contínua transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então depois que a gente nasce de novo tem um processo. Então primeiro a regeneração, que é o novo nascimento, aquela pessoa que se converteu, é o início da vida cristã. O que acontece nesse momento? Deus tira as escamas dos olhos, Deus tira o coração de pedra que nós tínhamos e coloca um coração de carne. E nesse momento a gente faz parte da família de Deus. Nesse momento a gente é crente. Antes estavam o quê? Mortos. Lá no início da pregação a gente falou bastante sobre isso. Estávamos mortos. E nesse momento a gente acontece o quê? A gente ganha vida. Ganha vida. Então ao crermos no Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus nos regenera. Vocês sabiam que a gente só passa a ser a habitação do Espírito Santo depois que a gente se arrepende dos seus pecados? Vocês sabiam que a gente só passa a ser filho de Deus oficialmente falando, de verdade, fazer parte da família de Deus depois que acontece isso? Depois que a gente é justificado, depois que a gente é regenerado. Existe um livro fantástico chamado Justificação e Regeneração. Leia esse livro. Pede para o pastor Paulo. Justificação e Regeneração. Todos precisam ler esse livro. A gente vai entender exatamente
o que Deus fez com a gente, mas em detalhes, e a partir dali a gente nunca mais vai esquecer, e vai saber ensinar para o outro ainda. Justificação e regeneração, recomendo. Então Ele nos dá, gente, uma nova vida. Nós somos novas criaturas, como fala em 2 Coríntios 5. Novas criaturas. Como se recebêssemos a graça de Deus, a nossa vida recomeçasse do zero. Resetou. Eu recebi a graça de Deus, eu entendi a graça de Deus, eu recebi Cristo na minha vida com 70 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Resetou a tua vida, meu irmão. Tudo que ficou para trás, ficou para trás. A dívida está totalmente paga. Sabe o que acontece depois disso? Deus, quando olha para ti, seja com 10 anos, com 20, com 50, com 70, quando Ele olha para ti, Ele vê o sangue de Cristo. Amém? Ele não vê mais a gente, Ele vê o sangue de Jesus, porque se Ele visse a gente, Ele nos condenava, porque nós já estávamos condenados, nós já estávamos mortos. Jesus não veio por isso. Então quando Ele olha para a gente, Ele vê uma película na nossa frente do sangue de Cristo. Amém? A conta está paga, querido. E o começo da nova existência, pois pela ação do Espírito, passamos da morte espiritual para a vida. A partir desse momento, os nossos olhos são abertos. A partir desse momento, a gente consegue enxergar, a gente consegue ver, a gente consegue sentir a ação do Espírito Santo. Talvez não falando conosco audivelmente, mas nos orientando, nos cuidando no nosso coração, falando conosco através das Escrituras. Quer ouvir a voz de Deus, irmão? Leia a Bíblia. Quer saber o que Deus tem para ti? Leia a palavra de Deus. Quer escutar audivelmente a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai estar escutando a voz de Deus. Amém? A palavra de Deus é santa, gente, é inerrante, é eficaz, é suficiente, é perfeita. A Bíblia não tem erro. Quer ouvir Deus? Leia a Bíblia em voz alta para os seus filhos. Eles vão estar ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Então, queridos, embora ainda lutemos contra o pecado, sim, somos lavados de toda a culpa por meio de Jesus, já falei. A conta já foi paga, mas e aí? Agora eu não vou mais, posso fazer o que eu quero? Agora não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Antes de ser crente, a gente nem sabia que estava pecando. Agora é que o bicho pega. Agora é que vai ter a dificuldade. Agora é que a gente vai ter que vigiar. Agora que a gente vai ter que andar em santidade, a gente vai ter que lutar contra o pecado. Agora que é crente. Antes não sabia nem que estava pecando. É agora. Então o Espírito Santo nos faz justos, independentemente dos nossos erros. Essa lavagem, gente, é interior. Essa lavagem é receber o Espírito Santo, mas ela é também simbolizada pelo batismo. É um símbolo externo de uma coisa que acontece dentro de nós. Então o Espírito Santo purifica o nosso coração e a nossa mente, queridos, totalmente. Em segundo lugar, fala que o Espírito nos renova. O que é isso? Tá? A renovação, gente, é o que acontece depois. Tá? A justificação e regeneração. Pum, como se fosse uma bomba que explodiu na nossa vida. E a partir dali a gente está vivo. Abrimos os olhos. Ressuscitamos de verdade. Vivemos de verdade. Isso é uma coisa que acontece de uma vez só. Ele está se convertendo. Não, ele está num processo, está conhecendo a igreja, está conhecendo irmãos, tudo. Ok, mas o momento da regeneração é uma só. Pum. Dali para frente vai ser crente. Tá bom? Agora, o processo que vem depois disso, que é o renova, que fala no texto, chama-se processo de santificação. Esse, meu amado, você vai ter até Jesus voltar. Que é o processo de amadurecimento. Ou até Ele nos chamar. Esse processo de amadurecimento, quanto mais passa o tempo da nossa vida, a gente vai ficando cascudo, a gente vai ficando judiado, a gente vai apanhando, vai ficando casca grossa. Não é, pastor? É só o tempo, gente. Então não pense que você nasceu de novo agora, você é crente há 5, 10 anos, que você está manjando não, tá? Não, a cada 2, 3, 5, 10 aninhos, nós vamos crescer, nós vamos crescer. Então as dificuldades a gente já sabe, né? A gente já sabe, né? Que as dificuldades são o quê? São o meio que Deus nos usa para nos ensinar, para nos ajudar, para nos fazer ficar cascudo, para nos fazer crescer. Ele diz que mar calmo não faz bom velejador, né? O mar é calmo, a gente não cresce. Se é tudo na bonança, tudo sempre bom. A gente mal busca a Deus. Nós somos terríveis. Então Deus precisa permitir que a gente passe por dificuldades para a gente se achegar a Ele, para a gente crescer, para a gente desenvolver espiritualmente. Aí esse crescimento espiritual é progressivo, é lento, muitas vezes. Não é da noite para o dia, não. E isso vai durar a vida inteira.
E nesse tempo, gente, a gente vai desenvolver o que? Uma mente e um coração mais semelhante ao de Jesus. Semelhante, eu falei, não é igual não, tá? Mas a gente vai ficar mais semelhante com Jesus na caminhada, no processo, tá? E o Espírito Santo, gente, o que é? É uma fonte capacitadora. Então isso aconteceu com a gente, agora somos salvos pela graça de Deus, recebemos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá um poder para quê? Para conseguir combater o pecado. E esse poder vem de nós? Não, esse poder vem de Deus, não vem de nós, vem de Deus. Então Ele nos dá poder? Sim. Ele derramou o Espírito Santo abundantemente sobre a nossa vida. Ele não derramou porçãozinha não, de graça, não. É gigantesco, é um presente, é abundante, é bastante. Então essa habitação do Espírito Santo que nós somos, o que é? Suficiente para a gente combater o pecado com poder de verdade, que vem de Deus. Porque Ele derramou ricamente sobre nós o seu Espírito. Paulo destaca também, gente, que essa abundante obra do Espírito é feita por meio de Jesus. Cristo, o que é então? É o mediador da nossa salvação. Por meio dele, por meio de Cristo, recebemos o Espírito Santo. Sabemos disso. Então foi o que, gente? O sacrifício de Cristo que abriu o caminho para que a gente fosse reconciliado por Deus. O sacrifício de Jesus. Ele é o ponto-chave. Por fim, gente, o meio da graça fundamental, o quê? Sem o Espírito Santo, nós seguiríamos espiritualmente mortos. Sem o Espírito Santo na nossa vida, seguiríamos naquela situação do início da pregação. Então o Espírito Santo, gente, é o agente que aplica a graça de Deus na nossa vida. E Ele que nos capacita a buscar santidade depois que a gente recebe graça. Então Ele que dá a graça para a gente, aplica na gente e ajuda a gente a caminhar depois que recebeu Ele. Por quê? Recebemos com abundância. É bastante, tá bom? Tem graça, meus irmãos, na nossa vida. Para encerrar, gente, o propósito da graça. Por que aconteceu isso? Por quê? Do verso 7 e 8. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Glória a Deus. Então aqui Paulo que descreve o que, gente? O grande propósito de Deus por nós. Por que aconteceu isso? A graça de Deus não apenas nos salva do pecado, não. Ela nos transforma interiormente e nos destina a ter uma vida eterna com Ele. Então não é só para ir para o céu, não é só para não ir para o inferno que a gente recebe graça, não. O propósito da graça, meus amados, é nos levar à vida eterna com Ele. Num lugar onde não vai ter choro, não vai ter dor. Num lugar onde não vai ter tristeza. Onde vamos ver Cristo face a face. A palavra de Deus diz isso. Então isso, gente, é o que? É uma herança que a gente tem. Essa herança é isso, é o que fala ali no texto. Reservada para nós que somos filhos, que somos considerados herdeiros. E a partir desse momento somos considerados da família de Deus. Fazemos parte da família de Deus. Gente, não é todo ser humano que está andando na rua que faz parte da família de Deus. É duro a gente falar isso, mas é verdade. Por isso que a gente tem que pregar. Por isso que a gente tem que evangelizar. Por isso que a gente tem que ter um bom testemunho. Convidar pessoas para escutar uma palavra abençoada aqui toda semana. Para que mais pessoas façam parte da família de Deus. Para que mais pessoas recebam essa herança da vida eterna. Então essa esperança, gente, é uma realidade que influencia o quê? Tem que influenciar. Então tu não vai receber só para ir para o céu. Não é só para isso. As nossas ações, as nossas decisões, as nossas prioridades, o que a gente faz aqui, tem que ser impactado por isso. A nossa vida tem que mudar. Então a nossa vida não termina aqui. Deus tem algo incomparavelmente maior para a gente. Mas nós vamos começar a trabalhar aqui, agora. Essa certeza nos permite o quê? Enfrentar a dificuldade com firmeza, com esperança. Eu sei que tem algo melhor para mim. Eu sei que tem algo maior para mim. Isso vai ter que trazer o quê? Esperança, firmeza, alegria, gratidão. Então, além dessa vida, o propósito da graça, o que mais que é, gente? Gerar uma grande transformação na nossa maneira de viver hoje. Tudo bem, vamos para o céu, Cristo face a face, viver eternamente com Ele. E hoje? Já recebi, agora eu posso viver do jeito que eu quero. E tem igreja que fala isso, gente. Igreja entre aspas, né?
fala isso, terrível. Cuidado com isso. Na internet tem muito disso, gurizada. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o conteúdo que vocês consomem na internet. Cuidado. Tem muita gente que fala isso. Recebeu a graça de Deus, já nasceu de novo, já vai para o céu, agora vive do jeito que quer. Não, não. Isso é uma obra de Satanás, na verdade. Tá bom? Não vive do jeito que quer, não. O que diz o texto ali? A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas nos transforma. Para quê? Para quê? Para que a gente pratique boas obras. Faz o que é certo, querido. Faz o que é lícito, faz o que é bom, faz o que agrada a Deus. Por que tu faz isso? Para merecer ir para o céu? Não, faz isso porque já ganhou, é de graça. Tu vai fazer isso para ser grato. Tu faz isso por gratidão, gente. Tu ganhar um presente desse, que é de sair do império das trevas, tirar a venda dos olhos, nascer de novo, ir para o céu e não vai agradecer? De que jeito que a gente vai agradecer? Fazendo o que é certo, fazendo o que é bom, servindo na igreja, vindo ao culto, dizimando, testemunhando de Cristo lá fora, convidando gente para vir para uma igreja saudável como essa. Faz a tua parte. Faz a tua parte, cara. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Esse é o texto. Portanto, a graça de Deus então faz o quê? Nos conduz a uma prática de uma vida de retidão. Vamos cair, gente, vamos tropeçar, vamos ter dificuldade, vamos pecar todos os dias. Todos os dias. Mas isso não vai te tirar a tua salvação. Isso não vai te tirar a graça que tu ganhou de graça. Porque a gente já entendeu que não é pelo que a gente faz. Nem de certo, nem de errado. Então nós vamos continuar errando, sim, queridos. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Nós continuamos pecadores. Mas Jesus olha para a gente e vê o sangue de Cristo. Aleluia. Então a graça, portanto, nos conduz o quê? Uma vida prática, uma vida reta, uma vida de fazer o que é certo e fazer com alegria ainda. Tá? Isso é evidência do que Deus fez por nós. Um amor, a gente ser amoroso, generoso, ter compaixão, ser justo. Isso é uma bênção ser assim. Então Paulo instruiu Tito para que a igreja fosse assim naquele tempo. A carta é para isso. Então a prática das boas obras, gente, é um aspecto essencial da nossa nova vida com Cristo. Se tu nasceu de novo, querido, tu pratica boas obras. Se tu nasceu de novo, querido, tu faz o que é certo. Isso reflete o caráter de Deus. As pessoas que te olharem, as pessoas que verem a tua família transformada, mudada, têm que olhar e pensar o quê? Eu também quero isso para mim. Pá, é verdade, olha a vida daquele jovem lá. Gurizada está lá, fumando maconha lá na pracinha. O guri está aqui na igreja com a Bíblia dele, com a irmãzinha dele, com os amigos, a gurizada na bênção. Eles têm que olhar e dizer, faz sentido, eu também quero caminhar com aquela gente. Eu também quero ser que nem aquela gente. Aquele casal legal que está junto, que recebe gente em casa, que abre a casa para as pessoas, que participa do pequeno grupo, que recebe pessoas, que é um casal que se respeita, que é uma bênção, filhos edificados para a glória de Deus. Aquela família que não conhece a Cristo, olha, eu também quero isso para mim. Amém? Seja sal na terra e luz do mundo, irmão. Deus nos chamou para isso. Nova identidade, esperança segura e uma vida que mostra amor. É isso que a graça de Deus significa na nossa vida. A banda sobe ainda, pastor, nós estamos encerrando, tá? Concluindo, queridos. Pastor Paulo falou 1 hora, eu falei que era 50. Já falei 50 e não acabei. Antes da meia-noite nós vamos embora, meus irmãos. O pregador gosta de falar, né? Misericórdia. Jesus é bom. Queridos, concluímos o quê? Chamada para ação. O que eu falei no final? Resposta de gratidão, que nos move e nos torna agente de transformação num mundo que precisa de vida. Então o mundo está daquele jeito que eu comecei a pregação. É assim que o mundo está. Então vimos o que, gente? Que a graça é um dom imensurável. Não tem tamanho, não dá para medir. Daí tem 4 aspectos centrais por trás disso que a gente falou hoje. Primeiro ponto. Devemos o quê? Rapidinho. Reconhecer a nossa necessidade. Estávamos perdidos, sem entendimento, cegos, escravos das nossas paixões, mortos dos nossos delitos e pecados.
Esse éramos nós. Fomos salvos sem merecer nada, por pura misericórdia de Deus. Não esqueça disso. Segundo ponto, vimos que a fonte da graça o que é? O amor de Deus. Essa é a fonte. Não porque não somos dignos, não porque a gente faz coisa boa, mas porque Ele é bom. Ele é bom. Deus é bom. Esse amor a gente não merece, não precisa fazer nada para receber Ele. Recebemos de graça. Terceiro ponto, gente, é a obra do Espírito Santo. O que é? Ele nos regenera, Ele nos capacita, Ele nos ajuda no processo de santificação, Ele nos fortalece, nos sustenta. Amém? E no final, gente, o propósito da graça, o que é? Qual que é o propósito da graça? Ir para o céu? Sim. Ter uma vida com Cristo? Sim. Mas ter uma vida de retidão aqui na terra, uma vida que impacte quem está lá fora, uma vida que te veja lá fora e diga, eu também quero isso para mim. E que você saiba falar isso para Ele. Glória a Deus por isso. Uma fé, gente, de verdade, uma fé genuína, uma fé que impacte pessoas, que te vejam que tu é de fé de verdade. O mundo pode estar caindo, pode estar todo mundo morrendo de Covid, mas você tem fé. Ou morrendo de alguma outra coisa, porque já passou pela graça de Deus, mas você tem fé. Porque você sabe que quando a gente sair daqui, nós vamos ver Cristo face a face, nós vamos para o céu. E nós temos que transmitir isso de alguma maneira, gente. E não precisa saber pregar, não precisa saber versículo. Seja sal na terra e luz no mundo, faça o que é certo. E Cristo vai ser, e você vai ser a cara de Cristo aqui na terra. Faça isso. Então, a ideia central o que é? A graça que nos salva e nos transforma deve gerar em nós um senso de gratidão, que por sua vez deve nos levar à ação. Faça alguma coisa, meu irmão, não fica parado não. Faça alguma coisa. 3 passos aqui, rapidamente. Então, primeiro, para quem não conhece a Cristo genuinamente e está aqui nesse lugar. Primeiro, tire um tempo para refletir sobre a sua própria necessidade de mudança. Pensa bem lá no começo da pregação. Pensa as áreas da tua vida onde sente um vazio, uma luta com hábitos difíceis de abandonar. Depois aceite que a graça de Deus é de graça. Ela é oferecida para você como um presente, independente do que tu faz, do que tu fez ou do que tu tem sido. Converse com algum dos pastores e líderes e peça auxílio para os próximos passos. O que eu faço daqui para frente? Lembre-se que a graça de Deus está disponível para transformar a tua vida, querido. Independente do teu passado. Independente do teu passado. Segundo, para aquele cristão que não é maduro ainda. Que não tem maturidade. Cresça no relacionamento com Deus e na dependência e na confiança. Lembre-se que a tua salvação não depende do seu desempenho, meu irmão. Mas da bondade e do amor do Pai. Comece o dia com uma oração de gratidão pela graça que lhe foi dada. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a viver em obediência. Não com medo. Vive de obediência para ser grato, por gratidão. Compreenda que as boas obras são fruto da transformação de Deus em você. E permita-se crescer. Permita-se evoluir. E para você crente que já é maduro, presta atenção, você crente maduro. Comprometa-se a viver a graça de forma prática, intencional, com aqueles ao seu redor. Identifique pessoas ao seu redor que ainda não conhecem Cristo e que estão com dificuldades. Encontre uma maneira de estender a graça de Deus para elas, seja oferecendo ajuda prática, suporte emocional, oferecendo o ombro para chorar, qualquer coisa. Esteja disponível. Permita que a sua vida seja um testemunho do amor de Deus lá fora. Amém? Baixe suas cabeças, meus amados, vamos orar. Jesus Cristo de Nazaré, obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa. Obrigado, Deus, por essa igreja tão linda, Senhor. Obrigado por esse povo crente, Pai, que está aqui. Tenho certeza, Deus, que tem muito povo nessa cidade para ser alcançado. Tenho certeza, Pai, que o Senhor está trabalhando nesse lugar, Pai, em meio a essa simplicidade, Deus. Eu sei que o Senhor está aqui conosco. Peço, Deus, que o Senhor derrame muita graça sobre esse lugar, sobre esse pastor, sobre essas ovelhas. Peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor penetre profundamente, Pai, nesses corações, para que aqueles que ainda não te conhecem se arrependam e creiam, para aqueles que já te conhecem, mas são imaturos, amadureçam, e para aqueles que são maduros, Senhor, vão para fora e sejam sal na terra e luz no mundo, meu Deus. Ajuda-nos, Pai, a entender essa graça. Ajuda-nos, Deus, a tua igreja a entender que é um amor que a gente não merece e ganhou de graça. Ajuda-nos, Senhor. Fale conosco sobre essa palavra durante toda essa semana. Em nome de Jesus. Amém.